Pessoal, eu estou aqui para poder dar algumas dicas para vocês que gostariam de entrar no ramo da saboaria. Fazer sabonete hoje está em moda, mas no entanto, a saboaria ela tem um leque muito grande de oportunidades, de possibilidades. Então hoje aqui nós vamos falar somente um pouquinho, não vamos nos estender muito, que é só para ter uma base. Aí depois a gente pode verificar outros vídeos no YouTube para poder ampliar os nossos horizontes de conhecimento. A princípio, eu vou falar para vocês o que é necessário em termos de materiais, em termos de matéria-prima, para começar no ramo da saboaria. Eu tenho aqui uma placa de vidro, onde a gente corta a base glicerinada. A base glicerinada que eu uso, porque no mercado tem uma variedade de tipos, né? De marcas. Essa que eu uso é a Nossa Terra. Ela tem a base glicerinada branca, dá pra ver que tem um pouco mais leitosa. E tem a base glicerinada transparente. Eu tenho aqui bem pouquinho, somente para mostrar para vocês. Porque não adianta pegar 1 quilo para a gente ter como base agora no momento. Então aqui nós temos uma base glicerinada transparente, que ela é bem menos leitosa. E nós usamos quando vamos fazer um tipo de sabonete que ele precisa ficar mais transparente. Ou então, quando nós gostaríamos de fazer um sabonete, por exemplo, de uma flor ou de um coração, com uma coloração mais forte. Por exemplo, fazer um coração vermelho. Se eu fizer um coração vermelho com uma base glicerinada branca, leitosa, esse coração não vai ficar vermelho, ele vai ficar meio rosa. Porque justamente a concentração da base não permite que a coloração do corante venha a fazer efeito. Aí o que acontece quando a gente quer fazer um coração ou uma lembrancinha azul, amarela? A gente procura usar mais a transparente e um pouquinho só da branca, só para deixar um pouco mais consistente. No entanto, hoje nós vamos usar para fazer algumas coisinhas aqui como base, nós vamos usar somente a branca. Porque o que eu quero fazer é uma lembrancinha branca, sem coloração, sem usar corante. Mas caso vocês queiram usar o corante, não tem problema, basta algumas gotinhas para mudar a coloração. Basicamente, nós temos aqui a base glicerinada, essência. A essência, nós encontramos no mercado uma variedade enorme também. São essência de todos os tipos. Nós temos essência de frutas para quando a gente resolve fazer, por exemplo, uma maçã. Aí nós temos aqui tanto a essência de maçã, como temos também aqui um outro modelo que é o pigmento. A gente pinta uma fruta de maçã, isso aqui é sabonete, hein, gente? Não é maçã, não. Então, a gente pinta o sabonete de maçã com o pigmento e não com corante. Olha só o abacaxi, como fica bonitinho. Então, exige uma coloração verde, né? Então, isso aqui é só o corante e a essência, a gente utilizaria a essência de abacaxi. Isso apenas como exemplo para vocês. Nós temos também os pigmentos. Os pigmentos, eles são diferenciados, porque quando você pinga um corante numa base glicerinada, ela fica diluída na própria base. Se você usa o pigmento, ele não se mistura, ele fica concentrado. Então, ele não é absorvido por toda a base, tá bom? É que nem misturar a água e óleo. Isso aqui nós temos um corante, esse aqui é o corante violeta. Como eu disse, basta algumas gotas e já tá
uma coloração boa. E a gente pode dosar, né? A gente pode colocar um pouquinho para ver como é que fica, se fica violeta, se fica um lilazinho. Temos também o Lauril. Qual é o efeito do Lauril? O Lauril é um produto que ele age como se fosse um detergente. Ele cria espuma. Logicamente que na nossa base nós já temos uma concentração, uma pequena concentração de Lauril para efeito de espuma. Mas existem a necessidade em alguns sabonetes que tem muitas pessoas que gostam muito que faça bastante espuma, né? Por exemplo, se você vai fazer um sabonete de massinha de modelar para criança, esse sabonete ele deve ter uma concentração maior de Lauril para que faça espuma, né? Para que a criança sinta esse efeito. Mas ele também não pode ser usado em grande proporção, porque ele fica com um efeito também de limpeza muito grande da pele. Ele termina ressecando a pele se ele for usado em grande quantidade. Então o Lauril é um dos componentes do sabonete para o efeito de espuma. Nós temos também alguns Beckers. O que é um Becker? Um Becker, ó, esse daqui, por exemplo, tem 2 litros, né? 2.000 ml, tá? Então, um Becker, ele lhe dá a condição de você medir, é um medidor, na verdade. Então, na saboaria, a gente pode ter Becker de vários tamanhos. Eu tenho esse de 2 litros, tenho esse de 1 litro, que já perdeu a marcação de tanto usar e lavar. Tem um Becker menorzinho para você poder medir a essência, o extrato. Ah, não falei do extrato, né, gente? O extrato, ele é uma composição de maceração, é um componente de maceração de ervas, de frutas, de folhas, de plantas, para dar um efeito terapêutico ao sabonete, né? Esse, por exemplo, é extrato glicólico, não é alcoólico, é glicólico de aloe vera. Você pode chegar em algum lugar onde vende e você falar, eu quero um extrato. Aí alguém vai te perguntar, você quer glicólico ou alcoólico? No caso de sabonete, nós vamos usar o extrato glicólico. Esse aqui é de aloe vera. A aloe vera é o nome daquilo que popularmente nós chamamos de babosa. Para que serve a babosa? Ela é excelente para a pele, para a nutrição da pele, para hidratação. Então, causa um efeito muito eficaz para a pele. Eu costumo, de todos os extratos que eu tenho, eu costumo usar mais o aloe vera, porque eu acho que faz um efeito mais eficaz para a pele. Temos vários outros Beckers. Tem também esse pequenininho que eu posso usar tanto para extrato como para essência. É bom você ter variados, porque facilita. Às vezes você usa de um, depois não quer lavar e tudo, coloca o outro. Então facilita. Outra coisa também que nós vamos precisar, para fazer a glicerina se transformar numa matéria própria para diluir e fazer o sabonete, nós podemos usar para levar ao fogo ou essa panelazinha esmaltada, que é excelente, mas como ela é mais cara, nós podemos também usar uma panela inox, que tem a tampa de preferência para poder abafar a temperatura da glicerina quando ela for derretida no calor, né? Na fonte de calor, que pode ser um fogãozinho elétrico, um fogão da própria casa da pessoa, da própria cozinha. Outra coisa também, gente, que eu recomendo a vocês é uma balança. Pode ser uma balança simples, essas balanças de cozinha mesmo, a gente encontra até nessas casas de R$ 1,99 ou então de utilidades domésticas. Então, para que serve a balança? Quando você for seguir uma receita, por exemplo, você não quer usar 1 quilo, porque olha, aqui essa base glicerinada, se tivesse inteira, ela pesaria 1 quilo.
Mas como eu não quero usar 1 quilo, aqui, por exemplo, eu tenho um pouquinho. Então, eu quero, tipo assim, usar meio quilo de uma branca ou de uma transparente. E eu quero usar 200 gramas de glicerina branca, de outro tipo, glicerina transparente. Então, para que eu possa saber exatamente a quantidade que eu vou usar, eu preciso pesar. Logicamente, tiraria da embalagem e colocaria aqui na balança, ok? Pessoal, agora que nós já falamos da balança, quando nós formos pesar e já está com a glicerina pesada, a necessidade que a gente vai usar, eu também esqueci de falar para vocês que para isso a gente vai usar uma faca. Pode ser uma faca de inox, né? Não tem problema nenhum. Outra coisa que eu costumo usar é uma espátula. Essa daqui, que limpa bem a glicerina. E geralmente, para mexer assim, a gente usa qualquer outra espátula. Essa aqui eu já falei. E tem as formas, né? Que aqui é onde a gente vai acondicionar toda a glicerina já com os ativos, derretida e com os ativos que são os extratos, a essência. A gente vai colocar numa forma. Essa aqui é uma forma de silicone. Tenho várias aqui apenas para poder facilitar o nosso trabalho, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma de acetato. Olha, essa daqui é uma de acetato. Essas de acetato, elas são muito práticas e baratíssimas. Você encontra ali na Tabatinguera em torno de R$2, cada folha dessa inteira. R$2,50. E tem também em menor quantidade, né? Logicamente. Então, aqui esse sabonete é um sabonete de uma forma oval. É aquele estilo de sabonete Dove. E a gente também tem esse estilo aqui de silicone. Só que, qual é a diferença? Logicamente que aqui o preço é bem maior. Bem maior, não necessariamente caro. Isso aqui você vai fazer o quê? 6 sabonetes. E uma forma dessa deve estar em torno de 12, 15 reais. Você encontra também em lojas e armarinhos de utilidades domésticas. Geralmente em casas que fazem chocolate, na Chocolândia, por exemplo, vocês podem encontrar do mesmo estilo, tá? Então, esses aqui são formas. Além dessas, nós temos também outros tipos de formas de, por exemplo, formas de madeira, onde você pode acondicionar também o seu sabonete para cortar em barras, tá? Agora vamos ao processo diretamente de fazer o sabonete. Nesse momento, agora a gente vai, para fazer o processo da saponificação, a gente vai simplesmente cortar a barra, né? Então, vamos cortar em pedaços pequenos. Essa parte de cortar é muito simples, não precisa nem ser ensinada, vocês fazem isso bem simplesinho. Mas coloca bem pedaços pequenos, para não demorar muito para poder derreter. Depois aqui, a gente vai levar a fonte de calor, que pode ser até mesmo micro-ondas. Não gosto muito do micro-ondas para derreter, porque ele costuma depois suar muito. Mas, ainda assim, algumas vezes, com pressa, eu usei o micro-ondas, dependendo da situação. Então, aqui eu vou usar somente a glicerina branca, mas eu poderia usar um pouco da branca e um pouco da transparente. Observem que eu coloquei pouco, porque eu só vou fazer um sabonete, poucos sabonetes, só para vocês terem noção de como fica. Agora, nesse momento, a gente vai levar até o fogão, vai derreter, e eu volto aqui com vocês para mostrar em que ponto deve ficar a glicerina derretida. Pessoal, aqui é o seguinte, quando nós colocamos a glicerina para derreter, não é bom deixá-la até derreter totalmente. Então, procura deixar ainda uns pedacinhos. Você vê que ela, com a própria quentura, ela já vai derretendo. Isso quer dizer também que, em hipótese nenhuma, vale deixar ferver a glicerina.
A glicerina, ela fica com alguns cubinhos, tá vendo? Bem pouquinho, aí ela já vai estar no ponto de ser tirada da fonte de calor. Assim que a gente termina de tirar e que ela dá essa consistência de estar totalmente uniforme, o derretimento, a gente pode transferir da panela para um becker, porque facilita na hora de você tirar do becker e colocar as propriedades, tirar do becker e colocar nas formas. Aqui a gente vai usar essa espátula para poder tirar toda a glicerina que ficou na panela. E com isso, não desperdiçar nenhum grama de glicerina, ok? Depois a gente lava e para lavar basta colocar água quente, no instante sai. Vamos tentar agora já adicionar os aditivos para que a gente possa ter a condição de colocar nas formas para efetuar a formação do sabonete. Aqui ainda tá um pouco quente. No momento que você mexe, ela já vai esfriando e liberando também o teor alcoólico, porque tem um pouco de álcool, né? Então, você vai sentindo que esse álcool vai sair e é natural que saia para não ficar interferindo demais na composição da essência. Quando você coloca a essência, aí você vai sentir que tem que exalar somente a essência e não o álcool. Bom, aqui, como eu já disse, nós vamos fazer, deixa eu mostrar para vocês, nós vamos fazer uma nuvenzinha, um sabonete de nuvem, e nós vamos fazer uns dentinhos. Tem sabonete de dentinho também, gente, olha. Uma cliente minha me pediu para presentear ao seu dentista, e eu vou fazer aqui e depois mostro para vocês como ficou. Aliás, eu já tenho ele pronto, depois, daqui a pouco, eu já venho mostrando para vocês. Então, se é dente e se é nuvem, é branco, né? Se não fosse branco, que cor que eu poderia ter aqui? Se a gente optasse, por exemplo, olha, recentemente eu fiz esse sabonete que foi encomendado de uma filha para dar à sua mãe, já que ia ser agora a homenagem à Nossa Senhora Aparecida, ela resolveu fazer uma encomenda. Eu nem embalei aqui ainda, né? Então, o sabonete tá recente, ele tá bem durinho, já tá bem sequinho, mas ele foi pingado aqui algumas gotinhas de laranja. Aí, com a base branca, observem que não ficou um laranja muito forte. Depois, eu coloquei em outra composição o transparente com a base branca, aí ficou um laranja bem mais forte, né? Esse é um camafeu, que é um tipo de sabonete também que agrada muito as mulheres, para dar também de lembrancinha no Dia das Mulheres, no Dia das Mães, Dia das Professoras. Então, agora aqui eu tava dando só um tempo para poder resfriar. Então, vamos lá, gente. Agora, o que a gente coloca primeiro? O último a ser colocado deve ser a essência e o lauril. Então, vamos colocar um pouquinho de extrato? Aqui tem bem pouquinho. Olha, como eu já estou acostumada, eu não vou fazer a medição no becker, porque esse aqui já tá só um pouquinho e eu já vou colocar ele todo, tá? Já sei mais ou menos a quantidade. Aqui deve ter o quê? Uns 10 ml, por aí. Então, aqui é só um extrato de aloe vera. Depois desse extrato, eu posso colocar a essência e o lauril, já que eu não vou colocar nem o corante e nem pigmento, né? Eu poderia colocar aqui um pigmento branco, mas não há necessidade. Então, o lauril, olha, todos esses meus produtos, vocês podem ver, eu sempre compro lá na Nova Essência. É uma loja que fica ali na travessa da Tabatinguera, que é bem interessante, aqui na Rua Silveira Martins.
é onde eu vou depois passar para vocês o contato, é onde eu costumo comprar todos os meus produtos. Aqui eu vou usar um pouquinho de essência Eu vou usar um pouquinho de essência de lavanda francesa. Aqui tem exatamente 10 ml. Vou colocar mais um pouco de essência de lavanda, só para dar uma neutralizada, porque a lavanda francesa, ela é bem mais forte, tem um odor delicioso, mas bem mais forte. Então, aqui nós vamos colocar a lavanda e vamos dar uma mexidinha, porque ela tem que diluir bem. Geralmente, a essência, ela tem um pouco mais de óleo, ela é um pouquinho mais oleosa. Então, ela precisa diluir bem com a base glicerinada. Mas como a base glicerinada ainda tá morna, é bem mais fácil. Aqui vamos ao Lauril, né? Sem exagero, nós vamos colocar também a mesma quantidade de 10 ml. Gente, observem que esses 10 ml é porque eu usei bem pouco da base, tá? Então, eu não vou poder usar 10 ml de Lauril, 10 ml de essência, se eu estiver usando uma quantidade maior de base glicerinada. Depois eu vou passar para vocês a quantidade, a receita, uma receita básica para vocês terem por base. Pensando na quantidade de 1 quilo de base. Aí, digamos, se vocês forem fazer menos, vocês já fazem a medida certa. Aqui já está praticamente pronta a minha base glicerinada com os ativos. O que eu vou fazer agora? Somente colocar nas formas, né? Então, eu vou colocar nas forminhas. Por que eu tô mexendo ainda? Porque para tirar toda a possibilidade de ainda ter algum teor alcoólico. Outra coisa, quando eu terminar de fazer, de colocar essas formas, ao invés de... eu posso levar diretamente ao refrigerador, aliás, ao congelador, deixando por volta de 5 a 7 minutos. Se eu tiver com muita pressa. Se eu não tiver com pressa, posso deixar aqui e daqui a mais ou menos 3 horas ela já está boa de desenformar, ok? Mas hoje nós vamos ver a possibilidade de deixar no congelador para desenformar logo para vocês verem. Só para poder agilizar o processo. Então, para levar ao congelador, é bom que se coloque de uma forma para não ficar transitando com cada uma das formas separadamente. Então, o becker, por ter esse afunilamento aqui na ponta, facilita o derramamento na forminha. Ui, esse aqui foi muito. Nossa. Pronto. E aqui vai a nossa nuvenzinha. Como sobrou base, então a gente pode usar outras formas. Nós vamos fazer aqui, por exemplo, uma florzinha de cerejeira. Eu costumo fazê-la branca e pintar de dourado no meio dela. Depois eu mostro para vocês como fica. Pessoal, aqui, olha, nós já, para facilitar, para não ficar um vídeo muito longo, nós já começamos a desenformar.
Então, esses são os dentinhos que nós estávamos fazendo, mostrando para vocês, né? Eu não sei o nome de todos os dentes, mas é exatamente um de cada modelo, né? E essa daqui é a nossa nuvenzinha, só que ainda ela está pálida assim, mas ela vai ganhar cor quando ela for pintada, né? A gente vai dar um acabamento aqui, pode ser a pintura feita com o pigmento, ou pode também pegar um pincelzinho com um pouquinho de tinta acrylex, tinta para tecido, e pintar. Aqui é um camafeu que sobrou a glicerina, eu fiz para vocês verem. Olha como é simples, como é fácil a forma de silicone para desenformar. Ela não dá nenhum trabalho. Agora, se fosse de acetato, ela realmente exige um pouco mais de habilidade para ser desenformado o sabonete. Como ela é flexível, o silicone, ele não gruda, né? Então, termina ficando muito mais fácil. E essa daqui é aquela florzinha de cerejeira que eu falei para vocês, onde eu faço ela branca. Ó, só virar e ela já sai. E aqui no meio da florzinha, eu costumo pintar com mica dourada, que fica uma graça. Bom, basicamente, o que nós tínhamos para apresentar a vocês é isso. Filha, filma aqui para mostrar pro pessoal os chinelinhos também que a gente faz. Esse tipo de chinelinho é um chinelinho havaiana, que faz muito sucesso, o pessoal gosta muito. Inclusive, uma amiga minha que me ensinou a fazer, ela fez alguns chinelinhos desse para um hotel. E esse hotel lá no Rio de Janeiro mandou para um hotel em Paris, para um congresso que teve só de brasileiros. E eles fizeram como lembrancinha do congresso brasileiro. Então, era um tipo de sinal, né? Um tipo de lembrancinha própria do Brasil. Então, é muito simples para você fazer, para dar como se fosse um mimo para os seus clientes, através dos tapetes, né? Porque essa é a ideia da Tânia Guedes quando me pediu para fazer o vídeo. Ou seja, fazer lembrancinhas de sabonete, pode fazer padronizada com uma tagzinha, para poder acompanhar os tapetes que vocês estão confeccionando. Aqui, como já mostrei para vocês, são algumas frutas. Era só para dizer para vocês, aqui a castanha e o caju, é só para dizer para vocês que saboaria dá uma possibilidade de você fazer inúmeras coisas. Várias ideias. Além desses sabonetes decorativos, eu também faço alguns sabonetes de tratamento, como por exemplo de carvão ativado, que é excelente para a pele, é como se fosse um detox. Faço também de argila, esse aqui também é de água de arroz, tem de vários tipos aqui. Então, nós temos aqui é um shampoo sólido, aqui é um sabonete de lavanda com camomila, excelente para a pele também. E assim a gente vai encantando. Olha que mimo para dar de presente para alguém. 3 sabonetinhos minúsculos para você colocar dentro de um vidro no lavabo para facilitar, ou simplesmente para decorar, para colocar nas gavetas, etc. Tá bom, gente? É só isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que a gente possa, em outra oportunidade, se estender mais. Vou deixar para vocês os contatos de alguns fornecedores e também uma receita básica de sabonete. E aí vocês podem buscar inúmeros vídeos no YouTube como inspiração para fazer outras coisas. Nós trabalhamos com a rede imensa de saboaria, mas não dá para apresentar tudo de uma vez, né? Agora, nós temos o contato no YouTube, alguns vídeos da nossa amiga Luciane Pereira, que ela tem a Via Natureza, uma empresa que dá cursos de sabonete, e que ela também tem vários vídeos gratuitos, onde ela ensina a fazer sabonetes de uma variedade enorme, tá bom? Um beijo para vocês. Beijos perfumados.